Olá, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você participe, para que você ouça essa ministração, essa palavra. Uma palavra que vai edificar o seu coração, fortalecer a sua fé, vai deixar você muito mais pronto para ser exatamente quem Deus quer que você seja. Participe com alegria, abra o seu coração, sinta-se desafiado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Se só tu tens palavras de vida, onde habitarei se não for na tua presença? Em ti encontrei o perfeito amor, em ti encontrei o perdão. Do medo e da morte hoje livre estou, guardado em teu coração. Amados estou pelo amor, um perfeito amor. Chamado de filho, hoje sou.
Eu quero tomar como base o texto áureo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, esse texto está dizendo que a vitória que eu e você temos, essa vitória nos é dada. Você não conquista a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. Toda pessoa que está tentando conquistar, tentando obter vitória em alguma área da vida, essa pessoa vai se fatigar, vai cansar, vai se estressar e não vai obter vitória. Porque a vitória para a igreja do Senhor Jesus é dada, é um presente. Entendendo um pouco disso, eu quero dizer que sempre é um grande privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Hoje, então, nós queremos continuar esse tema, um segredo chamado igreja. Eu estava esses dias pensando, mais ou menos me lembrei, a primeira vez que eu ministrei uma mensagem, que eu compartilhei uma mensagem, eu tinha perto de 16 anos de idade. Então isso está fazendo 47 anos que eu prego a palavra de Deus. Por 47 anos, aleluia. Eu tenho uma certeza no meu coração. Se eu pudesse escolher, eu jamais subiria num púlpito, numa plataforma para pregar. Jamais. Eu fugiria sim, mas rapidamente. Mas como o próprio apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, então constrangidos pelo amor de Cristo, um dia eu disse, eis-me aqui. E aí então ele falou, você tem que pregar a minha palavra, você tem que ensinar, você tem que ministrar a minha palavra. E eu faço isso então há 47 anos, ensinando com toda a sinceridade, com toda a pureza, com toda a clareza, com todo o amor, com a maior simplicidade que eu consigo fazer. Eu tenho o privilégio então de estar servindo a igreja do Senhor Jesus por tantos anos. Nesse tempo todo, eu já vi pessoas chegarem na igreja e pessoas partirem. Eu já vi pessoas trabalharem com tanta paixão na igreja e já vi também pessoas serem indiferentes. Eu já vi pessoas serem generosas e vi pessoas mesquinhas. Eu já vi pessoas leais e também pessoas desleais. Eu vi pessoas dar sem querer nada em troca. Eu vi pessoas amarem profundamente a igreja do Senhor Jesus e sempre dispostas e disponíveis a servir o reino de Deus, servindo a igreja. E eu tenho aprendido que existem 3 marcas que são essenciais na igreja. A igreja ela precisa ter essas 3 marcas. Se ela não tem, ela não é igreja. Pode ter uma placa, pode ter uma organização, pode ter gente reunido, mas ela não é igreja. A igreja precisa servir. A igreja precisa viver em comunhão entre os irmãos. E a igreja precisa cultivar, manifestar o amor. Servir, comunhão e amor. Amor porque este é o exemplo dado pelo nosso Pai Celestial e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Comunhão, porque Jesus disse que não nos deixaria sozinhos. Ele enviaria o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos ensinasse a ter comunhão uns com os outros e também com Ele e com o Pai. Servir, porque Jesus Cristo disse que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Amados, tudo o que fazemos na igreja, nós fazemos por uma única razão. A razão é que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Esse é o centro daquilo que nós fazemos aqui. Jesus morreu e Jesus ressuscitou dentre os mortos. Tudo é porque o túmulo está vazio. Tudo porque Jesus está vivo. E por que isso é tão central, tão importante na vida da igreja, pastor? Isso é central porque Jesus Cristo, Ele tem seus pés e Ele anda, Ele está vivo. Ele tem as suas mãos e Ele toca, Ele apalpa.
Ele tem os seus olhos e ele vê. Ele tem os seus ouvidos e ele ouve. Ele tem boca e ele fala. Ele está vivo, aleluia. Isso é muito central. Queridos, a obra realizada por Jesus Cristo aqui na terra foi totalmente aceita por Deus Pai. A obra de Cristo Jesus cumpriu todas as exigências da justiça do reino de Deus. A obra de Cristo Jesus foi suficientemente capaz de expiar o pecado da humanidade, o pecado praticado por Adão e Eva, pecado este que nós herdamos. Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Isso é fato, isso é verdade, graças a Deus por isso. Ao entendermos essa pequena introdução, eu quero partir para o primeiro ponto. E o meu primeiro ponto é: a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Amados, vamos entender isso. O nosso tema geral é um mistério chamado igreja. E um dos mistérios é entender que a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz assim: Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha a supremacia. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Deus colocou todas as riquezas na igreja. Os poderes do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja é de Cristo Jesus. A igreja não é de um personagem, de um homem, de uma mulher. A igreja pertence a Cristo Jesus. Ele é o único cabeça da igreja. Assim como Deus tomou a costela de Adão e formou Eva, semelhantemente Deus tomou o sangue de Cristo Jesus e formou a igreja. Da mesma forma que Adão deu a sua costela para Eva, Jesus Cristo deu o seu sangue e a sua carne para a formação da igreja. Vejamos que uma pessoa sozinha, ela não pode alcançar aquilo que a igreja alcança. Uma pessoa sozinha, ela não pode possuir aquilo que a igreja possui. Me permite explicar melhor. Alguém que crê em Cristo Jesus, mas está fora da igreja, não pode receber as bênçãos que foram dadas à igreja. Eu creio em Cristo Jesus, mas eu não quero me envolver, não quero pertencer à igreja, eu quero ficar na minha casa, eu assisto pela internet, eu cultuo na minha casa. Você nunca vai alcançar as bênçãos dadas para a igreja. A maioria das bênçãos que a pessoa precisa, ela alcança por fazer parte da igreja. As bênçãos de Deus foi dada à igreja e não ao indivíduo. Eu não tenho tempo para isso, mas na mente dos cristãos existe uma confusão enorme sobre o que é bênção, sobre o que é promessa e o que é herança. Se você perguntar para a maioria dos cristãos, eles não sabem o que é bênção, qual é a diferença entre bênção, promessa de Deus e herança. A frase, eu não preciso da igreja, é totalmente equivocada. A pessoa que diz, eu não preciso da igreja, ela está sim enganada. Completamente cegada. A igreja, amados, na igreja existe o pão sagrado, existe a palavra de Deus, existe o alimento espiritual na igreja. Na igreja existe música, existe alegria, na igreja existe o bezerro cevado, na igreja existe túnica branca para cada um de nós, na igreja existe sandálias para os nossos pés descalços, na igreja existe anel para a nossa mão, na igreja existe irmãos de fé, na igreja existe a presença do Pai Celestial. Aleluia! Isso é dado à igreja. Graças a Deus. Por isso eu estou insistindo nesse tema, um mistério chamado igreja. A oração de um irmão libera sobre a sua vida o que a sua oração por você não libera.
Existem algumas coisas que você só vai alcançar se algum irmão da igreja orar por você. Se ele não orar por você, você não vai alcançar aquilo que você está há 100 anos esperando. Não vai alcançar. Deus abençoa pessoas através de pessoas. Você pode pensar, o que você está falando, pastor? Olha esse texto de Efésios, quando o grande apóstolo Paulo nos ensina aqui, Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os cristãos, por todos os santos. A palavra santo ali refere-se aos cristãos, que foram santificados pelo sangue de Cristo. Olha o versículo seguinte, por gentileza. Orem também por mim, diz Paulo. Queridos, Paulo está dizendo, nunca pare de orar pelos irmãos da igreja. E o grande apóstolo Paulo também, ele grita no momento, ei, orem por mim também. Façam súplicas a Deus também por mim. Paulo está dizendo, uma mão lava a outra mão e ambas as mãos lava todo o corpo. Não tem como um cristão individualmente, vivendo isoladamente, sozinho, ser abençoado plenamente, totalmente. Não tem como ele alcançar as promessas, ele desfrutar da herança. Não tem como. Por isso, em 1 Coríntios 12:14, nós aprendemos, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Não tem como eu ser sozinho e dizer, eu sou o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é feito sozinho por uma pessoa. Essa pessoa precisa estar conectada com outra pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa, e assim nós compomos o corpo de Cristo. Eu não posso virar as costas para a igreja e dizer, eu estou ligado ao cabeça que é Cristo Jesus. Não está. O versículo 21 diz assim, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Um cristão não pode dizer, eu não preciso da igreja. Deus abençoa pessoas através de pessoas. Vamos prestar bastante atenção a isso. Não caia no engano de que você não necessita da igreja. Cuidado! Existe um mistério chamado igreja. A igreja e Jesus Cristo constituem uma só pessoa. Vamos aprender isso na história de Saulo. Em Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, nós temos essa história. Enquanto isso, Saulo, ele não havia se convertido, ele era um fariseu. Saulo ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus, ou seja, os membros da igreja. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho aqui refere-se à igreja, porque Jesus diz, eu sou o caminho, que pertencesse ao caminho, à igreja, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. O texto bíblico é muito claro. Saulo pede autorização das autoridades judaicas para prender homens e mulheres que estavam declarando a sua fé em Cristo Jesus. Estavam entrando na igreja de Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo aparece a Saulo na estrada, e quando Saulo pergunta quem era aquele que estava falando com ele, Jesus prontamente responde, mais uma vez o versículo 5. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Saulo deve ter ficado chocado ao ouvir Jesus dizer que quem persegue os cristãos, persegue o próprio Senhor Jesus. Quando você fala mal de um membro da igreja, você está falando mal do próprio Senhor Jesus.
Posso ouvir um amém? Aleluia. Mas pastor, é isso aí. Pois Jesus Cristo, Ele não disse: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os meus discípulos? Não, não. Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Jesus Cristo está revelando a Saulo que a igreja e ele são um. A igreja é uma com Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Deixar a igreja é deixar Jesus Cristo de Nazaré. Virar as costas para a igreja é virar as costas para Jesus Cristo, o Senhor. O corpo de Cristo está na terra, e o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, está no céu. Por isso a igreja tem autoridade na terra e nos céus. Essa autoridade é dada à igreja pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso a igreja, ela pode andar, ela pode se mover livremente aqui na terra, materialmente, e ela também pode movimentar-se, andar livremente nas regiões espirituais, no céu. Porque ela tem autoridade no céu e na terra. Aleluia. Entendendo isso, a igreja é o corpo de Cristo. Vamos para o segundo ponto, o mistério da comunhão. Uma das palavras mais importantes que descreve a igreja é comunhão. O nosso ministério aqui chama-se Comunhão Cristã Abba. Comunhão. A palavra comunhão no grego é koinonia. Koinonia. Tem os irmãos no Rio Grande do Sul, e quando eles sentam para tomar chimarrão, eles pegam a cuia de chimarrão e diz cuianonia, né? E fica lá tendo aquele tempo de comunhão, né? Tomando chimarrão. Só que não é só kuiononia, é koinonia. A palavra grega koinonia significa associação, fraternidade, comunidade, comunhão, participação conjunta, relação, cooperação, koinonia. 1 Coríntios 1,9, o apóstolo Paulo nos ensina: fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Deus nos chamou para a comunhão. Deus nos chamou para vivermos em associação, em relação, em cooperação, participação conjunta. E essa comunhão com Jesus Cristo se dá na igreja. 1 João 1,3, o apóstolo João nos ensina: proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Comunhão é a marca da igreja. A igreja, ela tem essas características: servir, comunhão e amor. Isso é essencial na igreja. A comunhão se dá com os irmãos, com Deus Pai e com o próprio Senhor Jesus. E o combustível que mantém a comunhão acesa, que mantém a comunhão em ebulição, forte, firme, o combustível chama-se amor. É o amor que nos une e que nos leva a servir uns aos outros. Por isso, chamamos os membros do corpo de Cristo de irmãos, irmã. Meu irmão, minha irmã. Por que nós chamamos de irmão, de irmã? Por causa da comunhão. Irmãos, significa que fomos gerados pelo mesmo Pai. Temos o mesmo sangue de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, graças a Deus. Nós somos irmãos de sangue. Meu Deus! 1 Coríntios 2,12 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A Bíblia chama eu e você de membros do corpo. Eu e você e os 3 bilhões na face da terra, nós formamos o corpo de Cristo. A unidade de cada membro, as juntas e ligaduras é que formam o corpo de Cristo. O versículo 20 diz assim: assim há muitos membros, mas um só corpo. A igreja é formada de muitos membros, mas o corpo é um só. Isso significa que se eu já fui batizado no corpo de Cristo,
Eu não pertenço a mim mesmo. Agora eu sou membro do corpo de Cristo. Agora eu pertenço ao corpo de Cristo. Agora eu pertenço a Cristo Jesus. Eu pertenço ao cabeça da igreja, que é o próprio Senhor Jesus. O versículo 20 diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo. Diga amém. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. A palavra de Deus é muito clara em dizer da necessidade de sermos membros da igreja, que é o corpo de Cristo. Não tem como você dizer, não, eu sou cristão, mas eu não pertenço a nenhuma igreja. Então você não é cristão. Você não está no corpo. Alguns pregadores mandam e-mail para mim dizendo assim: pastor, eu queria pregar aí na sua igreja. Eu digo: Deus me falou para eu pregar aí. Aí eu digo assim: mas Deus ainda não falou para mim não. Aí eu pergunto assim: a que igreja você pertence? Ele responde assim: eu sou itinerante, pastor. Aí, para alguns eu respondo, para alguns eu encerro o assunto ali, não falo mais nada, né? Quem é itinerante? Em Jó, quando Deus pergunta para Satanás, para o diabo, ele diz assim: eu estou rodeando a terra e passeando por ela, eu sou itinerante. Crente itinerante. Não tem vínculo com Deus. Não presta contas. Vocês que são estudiosos, pesquisa por que as empresas familiares têm um tempo de vida e depois quebra, desaparece. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque eles não aprenderam a prestar contas. Eu sou dono. E se não presta contas, quebra, acaba. Pessoas assim também. Olha o que diz o Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom isso, como é agradável isso. É o próprio Deus falando. A palavra bom aqui, como é correto, como é considerado valioso, como é gracioso, como é amável, que os membros do corpo de Cristo, Jesus, vivam igualmente juntos. Amados, a unidade se estabelece somente quando eu considero os meus irmãos superiores a mim mesmo, dignos de serem servidos por mim. A unidade não é pensar a mesma coisa, a unidade é a disposição, é a consciência de que eu estou aqui para servir. Se você colocar dentro do seu coração, do seu espírito, o que eu estou fazendo na igreja? Servindo. Qual é o seu principal papel na igreja? Servir. Pronto, nós temos unidade. Nós estamos cultivando a unidade. E a Bíblia diz que ali o Senhor ordena a bênção. E a vida para sempre. Por isso, as bênçãos não se buscam. Por isso, as bênçãos não se alcançam. As bênçãos nos alcançam. Tudo que o cabeça, que é Cristo Jesus, tem, o corpo também possui. Toda a vitória de Cristo Jesus pertence ao seu corpo, que é a igreja. Toda a riqueza de Cristo Jesus pertence ao seu corpo, que é a igreja. Aleluia! Irmãos, este é o segredo para que essa unidade dos membros do corpo de Cristo funcione. A palavra de Deus nos ensina. Para mantermos a comunhão entre os irmãos, nós precisamos ter essa disposição de servir. E o combustível que mantém essa comunhão, o combustível que me dá força, energia para servir, chama-se amor. E esse é meu terceiro ponto, o poder do amor. Filipenses capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, ele diz: nada façam por ambição egoísta, nada façam por egoísmo pensando em vocês mesmos, ou por vaidade, por soberba, mas façam humildemente, considere os outros superiores a si mesmos. O que é ser humilde, pastor? É considerar o outro superior a mim. E se você considera o outro superior a você, você não vai cair numa das maiores armadilhas do inferno, fazer comparação.
Se você não conseguir viver sem se comparar com A, com B ou com C, eu digo assim, então se compare. Se compare com Cristo Jesus. Tenha Ele como modelo para você se comparar. E mais nada e mais ninguém. Ter em conta, considerar os irmãos superiores a nós mesmos. Lembre-se de que o elemento essencial para que a unidade, a comunhão do corpo se mantenha inabalável é o amor. Somente o amor é capaz de manter os membros do corpo de Cristo Jesus em comunhão. Sem amor não há comunhão. Em Filipenses 3,14 nós aprendemos qual é o elo, o vínculo que une cada membro do corpo de Cristo. Olha o texto, Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A palavra grega traduzida aqui por elo é sundesmos, que significa aquilo com o que se amarra, atadura, um laço, uma tira, uma fita. Refere-se aos ligamentos dos membros do corpo de Cristo. O amor é a fita que nos une com uma perfeição superior e eterna. É o que ele está dizendo aqui. A igreja é um mistério porque os seus membros amam uns aos outros. Amar acima de tudo, essa é a natureza da nossa nova natureza. Em Mateus 22, 34 a 40, Jesus fala do amor. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus em respostas, você sabe que naquele dia tinha dois grupos que lideravam a igreja, o judaísmo, os saduceus e os fariseus. Os saduceus tentaram pegar Jesus de alguma forma e não conseguiram. Quando os fariseus ouviram que não conseguiram pegar Jesus, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, doutor, pós-doutor, um querubim, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este. Ele perguntou o maior, Jesus já deu dois. O segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus Cristo declara que a lei declara. Declara o quê? Ame a Deus e ame o seu próximo. Quem é o próximo de um israelita? Porque a lei foi dada para o povo hebreu, foi dada para Israel. Quem que é o próximo de um israelita? Outro israelita. Então a lei dizia o seguinte: se não for israelita, não ame, mate. Mas se for israelita, ame. Em João, capítulo 13, versículo 34, olha o que Jesus faz. Um novo mandamento lhes dou. Tem o mandamento da lei, Jesus chama o mandamento da lei de velho mandamento. Mas um novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Todos saberão que vocês são membros da igreja, se vocês se amarem uns aos outros. Está ficando desconfortável aí ou não? Aqui Jesus declara que é um novo mandamento. Isso mostra que o mandamento da lei é velho. Mas no novo mandamento tem algumas especificações. Não é mais para amarmos o próximo somente. Devemos amar os outros. Amai-vos uns aos outros. Quem são os outros? Todos. Os da igreja e os de fora da igreja. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha sogra? Os outros. Ah, você não conhece o meu patrão? Os outros. O irmão disse uma certa feita para mim: Pio, um dos filmes que eu mais curti é Como Matar o Meu Chefe. Ah, eu gostei daquele filme. Uns aos outros. Aleluia. Não é mais para amarmos somente o próximo. Outros aqui são todas as pessoas, os que são membros do corpo de Cristo Jesus e os que ainda não são. No Antigo Testamento devia se amar como você ama a si mesmo. No Novo Mandamento devemos amar como Jesus nos amou.
Ou seja, ao ponto de darmos a nossa vida pelos nossos irmãos. Aleluia. Na lei, ame o outro como você ama a si. Na graça, ame os outros como Jesus amou você. A pergunta é, como foi que Jesus me amou? Morrendo por mim. Vocês acharam que já estava apertado, né? 1 João 3,1 diz assim, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ele já nos deu o amor dele. Aleluia. Sermos chamados filhos de Deus. O seu Pai é Deus. Imagina, você levanta amanhã pela manhã, ou você vai deitar hoje e diz assim, meu Pai é Deus. O que de fato somos. Aleluia. Somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. O que nos diferencia o membro do corpo de Cristo das demais pessoas? O que é que diferencia os que estão na igreja das demais pessoas? O amor, pois Deus é amor. O que nos define como filhos de Deus? O amor, pois Deus é amor. O que nos torna vencedores? O amor, pois Deus é amor. O que nos faz viver uma viva esperança? O amor, pois Deus é amor. Olha o versículo 10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão também não procede de Deus. Como sabemos que somos filhos de Deus? Pio, qual que é, se eu tivesse que tirar o meu DNA espiritual e a leitura do DNA espiritual que me identificaria, você é filho de Deus. Qual é esse DNA, Pio? Qual é essa substância? Amor. Deus é amor. Ele derramou o amor dele em nossos corações. Por isso nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Versículo 14, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte, permanece fora da igreja, permanece fora do corpo. Vejamos que o que identifica que temos a vida de Cristo Jesus, que temos a vida eterna, é a comunhão com os irmãos, e a base da comunhão é o amor. Versículo 16 diz assim, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amados, vamos aprender isso aqui. O substantivo amor, ele necessita de um verbo complementar, necessita de um verbo de ação. Quando alguém diz, eu te amo, em essência, esta pessoa não está dizendo nada. Se eu disser para você, eu te amo, não significa nada essa frase. Nada. Porque o substantivo, amor, ele precisa de um verbo de ação. A Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O verbo dar explica o que significa Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, por que eu sei que Ele amou o mundo? Porque Ele deu o seu Filho. Ah, Ele amou o mundo, Ele deu o Filho. Percebe? O verbo dar é que dá sentido à frase Deus amou o mundo. No verso 16 nós temos o mesmo sentido aqui, quando diz, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se tirar o verbo dar, esse versículo não significa nada. Nisto conhecemos o que é o amor. Ele deu a sua vida. Como eu sei que Jesus Cristo me ama? Ele deu a vida dele por mim. Ele se fez carne para me resgatar do domínio e da escravidão do pecado. Nós precisamos entender isso. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz no meu lugar, me substituiu para que as consequências do pecado de Adão, para que a herança maldita de Adão e Eva não mais recaísse sobre a minha vida. Então Jesus, Ele me livrou das consequências do pecado, mas também Ele me livrou do domínio do pecado. As duas coisas.
Como eu sei que amo os meus irmãos? A Bíblia é muito clara, ela está dizendo, dando a minha vida por eles. Mas pastor, dando a minha vida, pastor? É. O principal componente da vida é o tempo. Quando uma pessoa morre, uma pessoa faleceu, alguém pergunta, quanto tempo de vida ela teve? 90 e tantos anos. Percebe que a vida é igual a tempo, tempo é igual a vida? Quando a Bíblia diz que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, a primeira coisa é dar o tempo. A primeira coisa é ter comunhão. Meu Deus! Quando a ovelha liga 1h para o apacentador e você fica 1 hora ali ouvindo no telefone, apacentador, você está dando a sua vida por aquela ovelha. Como eu sei que eu amo meu irmão? Dando a minha vida, dando o meu tempo, dando o meu cuidado, a minha atenção, a minha ajuda, o meu socorro. Quando você dá tempo a alguém, você está dando a sua vida. Quando você dá cuidado a alguém, você está dando a sua vida. Você sabia que o seu dízimo e a sua oferta, que abençoa a igreja, também é uma maneira, Deus interpreta que você está dando a sua vida? Porque você gastou tempo no seu trabalho. E agora, parte daquilo que você recebe, você oferta, você contribui, você está dando a sua vida. Meu Deus! Por isso, nós dizimamos com amor. Nós ofertamos com amor. Vamos ler um texto impressionante de 1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Este texto está dizendo como eu posso ter a certeza de que eu tenho a vida eterna. A resposta é, amando meus irmãos. Pois o amor que eu dou a alguém vem de Deus. Somente amamos porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Somente amamos porque Ele nos amou e agora que eu possuo o amor de Deus, eu distribuo o amor de Deus. O amor de Deus precisa fluir intencionalmente. Eu intenciono amar. E o amor flui. Amor é um poder que Deus deposita em nós e nós transferimos para as outras pessoas. 1 João 4,12 diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Se amamos uns aos outros, o texto diz, Deus permanece em nós. Porque Deus é amor, amor é Deus, Deus é amor. Amor não é sentimento, amor é uma pessoa, amor é Deus. O amor é o laço perfeito. 1 João 4, 7, 20 diz assim, se alguém amar, se alguém disser, ou se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Alguém afirma, eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão. Não tem como. Não tem como. Eu amo a Deus, e eu amo a igreja, eu amo os membros do corpo de Cristo. Ele nos deu esse mandamento, versículo 21. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Alguém pode pensar, pastor, eu não odeio, eu somente não gosto daquela pessoa. Eu não odeio, eu só não gosto. A palavra odiar aqui no grego é detestar, é desprezar, é rejeitar, é aborrecer, é evitar. Alguém ficou de fora? Meu Deus! Por isso que há 47 anos eu prego a palavra de Deus. Eu fico feliz em poder colocar essas verdades no seu coração. Eu já vou chegar no final aqui. Mas eu quero que você entenda o seguinte, pastor, eu não consigo. Pronto, você está no caminho certo.
Porque não é uma questão de tentar amar as pessoas, é uma questão de decidir: Senhor, eu quero amar os meus irmãos. É uma escolha. A palavra amar é apreciar, estimar, simpatizar, bem-querer, prezar, reverenciar, deleitar, afeiçoar, apetecer, atrair, considerar, valorizar. Agora surge uma pergunta muito importante nesses dias que estamos vivendo. Mateus 24:12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Esfriar aqui é enfraquecer. Enfraquecer é não praticar. É o sal que não salga. Qual é o sal que não salga? Pergunta para mim, qual? É o sal que fica guardado. É o sal que fica isolado. É o sal que fica dentro do saleiro. Esse sal não salga. Mas pega esse sal e joga naquela picanha gostosa. Hã? O Pelaquim diz que salivou agora. Agora, pegue o amor e jogue no seu irmão agora. Olha que delícia. Que maravilhoso. Mas o texto diz que o amor de muito esfriará. Vai enfraquecer, não praticar. Nos últimos dias, o amor de muitos cristãos enfraquecerá, não será posto em prática, não vai salgar. Qual é o oposto do amor? O que é o antônimo do amor? Não é o ódio, é egoísmo. Egoísmo. O que é esfriar o amor? Esfriar o amor é começar a pensar somente em mim mesmo, é não compartilhar, é não ter comunhão, é não estar na igreja, é não servir, é o seu ano sabático. Você já viu que todo mundo quer tirar o ano sabático? Ou seja, o ano sabático é: vou deixar a igreja, vou deixar a comunhão, vou deixar os irmãos, vou me afastar dos irmãos, vou me afastar dos irmãos. Por que não tira um ano sabático da cerveja? Aleluia! Vejamos que o oposto de amor não é egoísmo, então. É não doar. É não compartilhar. Isso vai esfriando o amor. E qual a armadilha que o diabo quer nos prender nesses dias para esfriar o nosso amor? Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Se eu não considero você maior do que eu, se eu não sirvo você, se eu não considero você para me incentivar, para incentivar você às boas obras e você incentivar a mim, o amor começa a esfriar. Olha o versículo 25: não deixemos de reunir-nos como igreja, como está sendo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que se aproxima o dia. A palavra dia significa arrebatamento da igreja. Não deixemos de reunir-nos como igreja. A armadilha chama-se isolamento. O amor se esfria porque agora eu quero pensar em mim, no meu hobby, no meu tempo, na minha agenda, no meu jeito. Eu não quero ter comunhão, eu não quero servir, eu não me importo com os irmãos. O amor esfria. A armadilha chama-se isolamento. A armadilha é afastar-se da igreja. A armadilha é: fique em casa. O texto bíblico é muito claro ao dizer: consideremos-nos uns aos outros, incentive uns aos outros a praticarem o amor, a praticarem as boas obras, a servirem uns aos outros. Não deixemos de congregar, não deixe a comunhão, não se isolem. Como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se nós não amamos os nossos irmãos a quem vemos? Como que eu posso dizer que estou servindo a Deus se eu não estou servindo a igreja? Amar é servir. Amar é ter comunhão. Um segredo chamado igreja. Em 1 Coríntios 15, 57, é o nosso texto áureo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio da igreja. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de
Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Esse texto bíblico explica claramente que a vitória na vida do cristão é uma dádiva, não é conquista. Irmãos, vamos aprender isso. A vitória em cada área da nossa vida é dada a nós, membros do corpo de Cristo. Esse texto claramente nos ensina que os membros do corpo de Cristo não conquistam vitórias, eles recebem vitórias. Quando estamos convencidos disso, deixaremos de tentar e receberemos a vitória dada a nós por Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Imagine o seguinte, você está lá na academia, diga amém, aleluia, entrando em forma, malhando, puxando ferro, né? E de repente tem lá aquele peso lá, que aqueles mais fortinhos levantam. Aí você pergunta, professor, quantos quilos? 120. Aí o professor diz assim, pega lá. Você diz, professor, eu não consigo, mas eu vou tentar. Aí você pega lá e, não consigo. Eu não consigo, mas eu vou tentar. O cristão precisa, mais do que saber que não consegue, o cristão precisa, mais do que saber que é incapaz, ele precisa parar de tentar ser vitorioso. Enquanto você estiver tentando vencer, você não vai vencer. O dia que você parar de vencer, Ele te dá a vitória. Irmãos, eu vou emitir boleto, porque isso aqui vale alguma coisa. Não é possível, viu? Isso é um mistério. Eu estou no corpo? Estou. Eu sirvo na igreja? Eu sirvo. Eu tenho comunhão com os irmãos? Tenho. Eu amo os irmãos como amo a Cristo? Amo. A vitória é sua. E não importa a área da sua vida, a vitória é sua. Viver fora do corpo de Cristo é viver tentando ser vitorioso. Mas somente quando paramos de tentar sermos vitoriosos, é que de fato dependemos do corpo de Cristo Jesus e recebemos a vitória que Jesus já conquistou. Jesus Cristo foi o único que disse, está consumado, tetelestai, eu venci. O grande apóstolo Paulo, ele disse quanto a mim, eu não julgo ter alcançado, eu não alcancei. Qual a diferença entre tentar conquistar uma vitória e receber a vitória pronta? Enquanto tentamos, estamos olhando para a nossa capacidade, para a nossa força, estamos olhando para as nossas estratégias, para os nossos recursos. Eu estou tentando erguer a minha empresa, eu estou tentando unir a minha família, eu estou tentando melhorar a minha saúde, eu estou tentando ser o primeiro aluno da classe, eu estou tentando, me esforçando. Pastor, eu estou me esforçando. Pare de se esforçar. Quando você recebe a vitória dada por Cristo Jesus, nós olhamos para Jesus, para a obra de Jesus, para a força de Jesus, para o poder de Jesus, e aquilo passa a ser de cada membro da igreja. Pastor, o senhor está dizendo então que eu não preciso levantar amanhã para trabalhar, eu vou ficar dormindo? Não. Se você ficar dormindo nos próximos 3 dias, você vai ser demitido. Eu estou dizendo que amanhã você levanta cedo, seja o primeiro a chegar, seja o último a sair. Não fique matando, roubando o seu patrão nas redes sociais durante o período de trabalho. Aleluia. Eu vi uma plaquinha esses dias assim, numa obra. Estava construindo um prédio. Contrata-se pedreiros. R$200 por dia, sem celular. R$20 por dia com celular. Levanta pela manhã e diz, Senhor, agora eu entendi. Eu não estou indo defender o leitinho das crianças. Não. Eu sou rei, sou sacerdote. Eu vou trabalhar com todo o zelo, com todo o amor, louvando e exaltando o Senhor. A vitória é sua. A vitória é sua, não tem como. Enquanto tentamos obter a vitória, perdemos muito tempo. Mas quando recebemos a vitória que Jesus Cristo já deu à igreja, a vitória é imediata. Um segredo chamado igreja, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio
de nosso Senhor Jesus Cristo. Na igreja a vitória nos é dada. Ame a igreja, honre a igreja, reverencie a igreja, sirva a igreja, aprenda a desfrutar das vitórias dadas à igreja. A sua família está sofrendo, mergulhe na igreja. As suas finanças estão abaladas, mergulhe na igreja. O seu trabalho está penoso, mergulhe na igreja. Você se sente infeliz, mergulhe na igreja. A sua saúde física não está boa, mergulhe na igreja. Você está desmotivado, mergulhe na igreja. Existe um segredo chamado igreja. Aleluia! Vamos ficar em pé, por gentileza. Aleluia. Coloque a sua mão, se for possível, no seu coração. Se for possível, coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu quero orar com você. Pai Celestial, muito, muito obrigado. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Pai, nesta hora, todo medo, toda dúvida, todo rancor, todo ódio, todo egoísmo, toda autocomiseração que habita nos nossos corações, nesta hora eu ordeno, saia em nome de Jesus. E nesse momento, Senhor, enche o nosso coração com o seu amor. Enche o nosso coração com o seu amor. Pai, nós recebemos a vitória. A vitória nos é dada. Meu irmão, sobre a sua vida agora está vindo a vitória sobre as suas finanças, a vitória sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre os seus estudos, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. A vitória está vindo agora sobre a sua vida, enchendo o seu coração, em o nome de Jesus. Eu declaro que isto é assim. Eu declaro que isto é assim sobre a sua vida. Pai, a tua palavra diz que a vitória nos é dada. E nós recebemos, e nós recebemos, e nós recebemos. Se você recebe, abençoa o Senhor com aplauso. Dê um glória a Deus, dê um aleluia a Ele. Ele é digno. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.